candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Deus está mandando ir, qual profeta Jonas, você quer fugir? Deus manda você falar, mas o seu conforto faz renunciar. Deus manda dar a mensagem, porém na caverna tenta se esconder. Você se esquece que muitos profetas não quiseram se render, nem a Jezabel, nem os deuses do Egito. Alegra, não é só você. Deus entra na cova, Deus entra no fogo, Deus abriu o mar vermelho. Deus usa menino pra matar gigante quando não se tem guerreiro. Deus usa jumenta, fala com profeta quando falta homem para Deus usar. Se o Senhor ordena e você não quer ir, a jumenta vai falar. Deus está mandando ir, igual Eliseu quer se despedir. Deus manda você falar, e tal qual Moisés, você diz não dá. Deus te manda guerrear, igual Gideão quer se recusar. Eu sou muito pobre, tem gente mais rica, manda outro em meu lugar. Deus chama valente, varão valoroso, crente de guerra e de altar. Deus entra na cova, Deus entra no fogo, Deus abre o mar vermelho. Deus usa menino pra matar gigante quando não se tem guerreiro. Deus usa jumenta, fala com profeta quando falta homem para Deus usar. Se o Senhor ordena e você não quer ir, a jumenta vai falar. Se o Senhor ordena e você não quer ir, a jumenta vai falar. Vai falar, vai falar, vai falar. Prezados ouvintes, cumprimentamos a todos mais uma vez com a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e com a leitura bíblica que se encontra no livro de São Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. Nesta feita, quero começar o nosso programa com a seguinte pergunta: como devemos olhar para o Evangelho? O Evangelho, pregador? Sim, este Evangelho que agora mesmo está entrando no teu lar. Essa mensagem que está brilhando no meio das trevas, anunciando a volta de Jesus Cristo, a salvação, o perdão dos pecados, a transformação do homem. Como é que você olha para o Evangelho? Eu faço essa pergunta porque
É muito óbvio isso. Eu sei que dependendo da maneira que nós olhamos as coisas, dependendo da forma como nós olhamos para as pessoas, como olhamos para a vida, dependendo da maneira como a gente encara as coisas, como olhamos para o Evangelho, que é o nosso assunto primordial aqui, assim serão as coisas às quais nós lançamos os nossos olhos. Depende de como nós olhamos. Se você olhar as pessoas que estão à sua volta, por exemplo, com os olhos maldosos, maliciosos, por certo elas não serão boas, independente de quantas virtudes elas venham a ter. Se nós olharmos para as pessoas com maus olhos, ainda que elas não sejam más, mas serão por causa dos nossos olhos. Se você olha para o teu amigo como inimigo, talvez você transformará em seu fantasma, em seu tormento, em seu inimigo, os melhores amigos, aqueles que mais te querem bem. Não importando quantas virtudes eles venham ter, quanto eles sejam bons, o quanto te queiram bem, mas como disse o Senhor Jesus, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. E eu digo, se os nossos olhos forem maus, todas as coisas ao nosso derredor também serão más. Se os nossos olhos forem pessimistas, se os nossos olhos forem olhos altivos, orgulhosos, olhos de uma pessoa que não tem amor dentro do seu coração, não tem senso de humor, não tem revelação, conhecimento de Deus, das coisas de Deus, das coisas espirituais, nada prestará. Como eu acabei de dizer, não importa o quanto ou quantas virtudes a pessoa venha a ter, não importa o quanto aquele marido venha a ser bom, o quanto de valores ele tenha, quanto de virtudes ele tenha, mas se os seus olhos não souberam olhar para ele, minha cara ouvinte, ele não valerá nada, independente de ter muitas virtudes. É como aquela mulher, é como aquele homem com relação àquela mulher. Se os olhos daquele homem não for bom, tudo o que ela fizer será pouco, tudo o que ele fizer será pouco, mas é por causa da maneira como ele olha a vida. É como diz uma história acerca de uma mulher que todos os dias ela levantava pela manhã e olhava da janela da sua casa para a janela da vizinha, e ela sempre ia ao seu marido e dizia: bem, olha como está suja a vidraça da nossa vizinha. Parece que ela nunca limpou aquelas janelas. Isso se repetia dia e dias. E o marido ficando incomodado com aquilo, de todos os dias a mulher olhar a vidraça da vizinha e censurar porque estava suja. O marido levantou mais cedo um certo dia, limpou a vidraça da sua casa, não da casa da vizinha. E depois de limpar a vidraça da sua casa, passou um momento, levantou a sua esposa, e quando ela olhou pela vidraça da sua janela para criticar a vidraça da janela da vizinha, ela disse: olha, querido, aconteceu um milagre. E ele disse: que foi, meu bem? A nossa vizinha lavou as janelas de sua casa. Aí o marido não perdeu a oportunidade. Ele disse: não, querida, não foi ela que lavou a janela da casa dela. Fui eu que lavei a nossa vidraça. A nossa vidraça estava suja demais. E aí você está julgando a casa dela, a vidraça, a janela dela, através da sua vidraça ou da nossa vidraça embaçada e suja. Ou seja, havia algo impuro diante daqueles olhos, fazendo a vizinha ser impura, a casa da vizinha ser impura, a vida da vizinha ser impura. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo disse: tira primeiro a trave que está no teu olho,
e depois se preocupe com o cisco que está no olho do seu irmão. Isso está bem dentro da nossa reflexão. Como nós estamos olhando o Evangelho? Com que olhar nós estamos olhando para Cristo, para a sua palavra, sabendo nós que se os nossos olhos não forem bons, logo tudo será mal. O marido será mal, a esposa será mal, os filhos serão maus, o trabalho será mal, nada terá valor, nada será puro para aquele homem, para aquela mulher. A vida na família, o amigo, a igreja, tudo será mal dependendo dos seus olhos. Dependendo se a sua vidraça está suja ou se está limpa, se os seus olhos são bons ou se os seus olhos são maus. Por isso que nesse programa de hoje eu digo para você, cuidado, tomemos cuidado, prezados ouvintes, sobre como nós olhamos as coisas, e especialmente as coisas espirituais, porque essa programação trata de coisas espirituais. Tomemos cuidado sobre como nós estamos tratando as coisas espirituais, como estamos ouvindo a palavra. Estamos ouvindo a palavra como uma Madalena que chorava ouvindo a voz do bom pastor Jesus? Ou estamos ouvindo a palavra como aquele sumo sacerdote Anás, o sacerdote Caifás, como aqueles eminentes políticos dos dias de Jesus, quando ouviam, eles repulsavam, eles ficavam agitados dentro deles. Como é que estamos ouvindo a palavra? Como estamos olhando para o Evangelho? Estamos olhando para o Evangelho como Elias, o profeta Elias, de primeiro livro de Reis, olhava com um olhar de pureza, total confiança, dando crédito à pregação, como disse o profeta Isaías no capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi estendido, revelado o braço do Senhor? Quem deu crédito? Quem deu crédito? Como foi que, ou quem olhou para a nossa pregação com os olhos puros, com os olhos santos? Isto aqui disse o profeta Isaías no seu capítulo 53, no versículo de número 1. Como olhamos a pregação? Olhamos como Elias, com pureza, com temor, com confiança, sabendo que as palavras de Deus são eternas e que tudo passará, céus, terras, homens, sistemas humanos, governos humanos. A Bíblia diz que mesmo o céu, como um rolo de um pergaminho, se enrolará. Tudo passará. Mas a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Como nós olhamos para ela? Se olhamos como Elias, somos bem-aventurados. Mas se olhamos como Jezabel olhava, como Acabe olhava, eles olhavam para a palavra que Elias pregava, para a mensagem que Elias trazia, com um olhar de reprovação, dizendo: aquele homem é um primata, é um homem da caverna, é um antissocial, está sempre implicando com o nosso pecado, com os nossos erros. Jezabel olhava com ódio para o Evangelho, para a palavra, para a pregação, a qual Paulo disse que é por ela que Deus salva aqueles que hão de serem salvos. Ela olhava com ódio, e tamanho ódio que a Bíblia diz que ela buscou a cabeça de Elias, e Elias se escondeu, saiu, fugiu, escondeu em uma caverna. Como é que nós olhamos para a palavra? Dependendo de como olhamos para a palavra, nós perdemos a nossa salvação. Dependendo de como olhamos para a palavra, nós mesmos nos condenamos, não Deus. Nós mesmos nos reprovamos e não Deus. Deus nos deu o direito de escolha, o livre-arbítrio. Ele criou um ser inteligente, que sabe decidir, que sabe tomar escolhas, fazer decisões. E dependendo de como nós olhamos para a palavra, nós então alcançamos condenação. Por isso que eu estou dizendo, tomemos cuidado sobre como nós estamos olhando as coisas espirituais. Paulo disse que ninguém devemos conhecer
olhar segundo a debilidade, a carne, o defeito. Ou seja, temos que melhorar o nosso olhar, nossa maneira de ver. Temos que olhar a nossa maneira de ouvir o Evangelho. É como diz a Bíblia em Apocalipse. Essa escritura não deve deixar de ser citada. Versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro, ou seja, caráter provado no fogo, para que te enriqueças, porque não tem riqueza melhor do que caráter. Vestes branca para que te cubras a nudez. Brancas é porque não tem roupa mais pura, mais agradável a Deus do que a santidade, do que os olhos puros. Azeite para que unja os teus olhos, para que vejas. Deus quer colocar azeite, colírio santo, em nossos olhos, para que nós possamos enxergarmos melhor. O Senhor Jesus disse: se os teus olhos forem impuros, todo o teu corpo será impuro. Se forem maliciosos, os pensamentos, o espírito, as atitudes também serão maliciosas. Todo mundo será impuro para você. É como o corrupto. O corrupto, ele tende a pensar que todos são corruptos. O ladrão é o mais desconfiado que existe. Ele não confia em ninguém. Ele tenderá a pensar que todos são ladrões. Por que é que Jesus confiou em Judas? Porque Jesus tinha olhar puro, natureza pura, não tinha fel de amargura. Mesmo sendo Deus e conhecendo todas as coisas, ele deu um voto de confiança em Judas e ainda o chamou de amigo. Por que é que Jesus confiou em Judas? Porque Jesus tinha olhos puros, natureza pura. O corrupto não confia em ninguém. O ladrão não confia em ninguém porque pensará que todos são como ele. O impuro não confia em ninguém porque ele desconfia até de sua própria sombra. Ele pensa que todos são idênticos a ele. Desconfia até mesmo de sua sombra. Foi isso mesmo que eu disse. Porque os olhos dele são olhos impuros. Agora, se o coração for puro, se os olhos são puros, todos, mesmo que tenham defeitos e falhas, mesmo que estes filhos, mesmo que este marido, essa esposa, mesmo que estes irmãos, esta igreja, mesmo que este amigo tenha lá seus defeitos, você não vai apertar o gatilho tão rápido, fazer julgamento precipitado tão rápido, porque teus olhos são puros e você sempre tem esperança de melhora, de mudança, de transformação, de que algo pode mudar, de que pode acontecer uma reviravolta. Se os olhos são puros, o homem de coração puro, este homem, ele não vai ter dificuldade para ver virtudes, mesmo no defeituoso, qualidades, mesmo naquele que tem tantas deficiências. Por isso que estou repetindo a frase de advertência: cuidado com o teu olhar. Se ele não for puro, tu serás ingrato. Se ele não for puro, tu não reconhecerás valores. Se ele não for puro, você nunca verá esforços. Tomemos cuidado com os nossos olhos, nossa maneira de ver as coisas. Você pode estar vendo aquilo que não existe, pode estar tendo miragens, falsas visões. Por isso que eu digo mais uma vez: cuidado com o teu olho, ele pode te condenar. Cuidado com a maneira de olhar para o Evangelho, para a pregação da palavra. Olhe para Jesus com bons olhos. Você pode desconfiar de muita gente, mas não desconfie da palavra de Deus. Como aquele incrédulo que queimou a Bíblia na porta de uma faculdade. Ele sempre olhou a Bíblia com maus olhos, por isso a queimou, pisou nela, cuspiu nela, sem saber que ele estava fazendo a mesma coisa que os fariseus e os judeus fizeram. Levaram Cristo à cruz, cuspiram nele, arrancaram a sua barba. Dependendo de como você ouve a palavra, como você olha para a Bíblia, para o Evangelho, você e eu poderemos estar crucificando a Jesus outra vez. Tenhamos respeito por Deus, reverência pela sua palavra. Os fariseus tinham os olhos muito sujos. Por mais que eles estivessem
rotando santidade, eles ainda assim tinham os olhos sujos. Por mais que eram puros por fora, eles estavam apodrecidos por dentro. A Bíblia os chamou de sepulcros caiados, adornados, polidos por fora, mas totalmente apodrecidos por dentro. Aqueles fariseus que viram Madalena, uma mulher pega no ato de adultério, e eles logo fizeram um julgamento sem antes pesar na balança, sem antes estudar a história, sem antes pensar no que a levou a estar vivendo aquela vida manchada, suja, infame na verdade. Mas eles eram santos demais, mas os seus olhos eram puros, era olhar de condenação. Os olhos de Jesus, como chama de fogo, não são olhos de condenação. Ele te olha nesse momento, mas te olha com amor, te olha para te conquistar, não para te abusar, te extorquir, tomar tua casa, teu dinheiro, mas Ele te olha com amor para te salvar, te olha com amor para curar as tuas feridas, te olha com amor para te dar a dignidade que você talvez nunca tenha tido, a oportunidade que você nunca tenha tido. Eu não conheço outro método tão eficaz para mudar, transformar, reintegrar como Jesus. Estes olhos como chama de fogo, olhos puros, que faz puro aquele que é impuro. Como Madalena era tão impura, mas Jesus a olhou com outros olhos e os olhos de Jesus a purificou. Zaqueu era um publicano impuro, corrupto, mas Jesus o olhou com outros olhos, porque os olhos de Jesus são penetrantes. Ele não vê a carcaça, mas ele vê o interior, a intenção da alma. E quando Jesus o olhou com um olhar de pureza, puro Zaqueu ficou. Quando ele olhou Madalena com um olhar de pureza, pura ela ficou, puro Pedro ficou. Todos que Jesus olhou para eles, os olhos de Jesus eram tão puros, sua vida, seu espírito, seu coração, seus pensamentos, que aquilo influenciou, que aquilo tomou a vida daquelas pessoas tão débeis e frágeis e as fizeram novas criaturas, novos homens, mulheres. Talvez ninguém pudesse fazer aquilo para eles, mas os olhos de Jesus foram puros. Os dos fariseus viram Madalena com um olhar de condenação, ódio, vingança, apedreje, a lei manda matar, mate-a. Mas Jesus viu diferente. A visão de Jesus é mais profunda do que a visão religiosa. A religião só vai até um determinado lugar. Talvez um regimento interno, talvez um livro de éticas e condutas morais, mas o olhar de Deus vai além da carne, do sangue, vai além das juntas e das medulas, vai lá na alma e no espírito. Talvez a religião vá até a sepultura, vá até a missa de sétimo dia, vá até o purgatório, mas os olhos de Deus vão muito mais além de todas essas coisas. Os olhos de Deus penetram pela eternidade. Os olhos de Deus enxergam o coração, reconhece aqueles que são e que não são filhos. Os olhos de Jesus são mais profundos do que o olhar da religião. Jesus viu com um olhar totalmente diferente. Ao olhar Madalena, ele enxergou ali não a prostituta, mas uma filha de Deus, passando por um momento indelicado, complicado, mas ela era digna de graça, digna de misericórdia, como você que me ouve agora, é digno de graça, é digno de misericórdia. Aceita o esplendor da luz, aceita os orvalhos da graça, aceita o sangue de nosso amado Salvador Jesus Cristo, como ela aceitou. Os olhos de Jesus são puros, não são manchados de pecado, carregados de condenação. Ele, com seus olhos como chama de fogo, enxergou que aquela mulher precisava de mais uma oportunidade. Ele enxergou que ela precisava agora não era de pedradas, não era de condenação, não era de mais peso dentro do seu fardo, que ela já arrastava desde a sua infância, mas que ela precisava agora era de uma experiência com Deus, uma conversão, uma mudança de vida que Deus, somente Deus, pode dar ao ser humano. Meus amados,
Vamos cuidar dessa janela da alma, chamada olhos, visão, porque senão poderemos enxergar amigos como inimigos, como disse Paulo em Gálatas 4, versículo de número 16. Porventura, eu me fiz vosso inimigo por vos falar a verdade? Normalmente o homem tem os olhos tão zangados, tão impuros, tem uma visão tão deturpada das coisas de Deus, que quando o pregador fala a verdade, ele se faz inimigo, falando a verdade. O mundo não quer homens que falam a verdade. Parece que gosta de ser enganado, parece que gosta de ser manipulado, se tornar massas de manobra. Paulo disse, porventura eu me fiz vosso inimigo vos falando a verdade? Não é porque nos açoita, nos corrige, nos constrange que é o nosso inimigo, nosso adversário. Ouvinte, se a palavra te corrigir, te surrar, não tome o evangelho como teu inimigo, não tome o pregador como teu adversário, mas tome-o como teu amigo. Olhe para a palavra da correção, da disciplina, da salvação com um olhar puro. Esse é o evangelho não empresarial, não materialista. Esse é o evangelho da vossa salvação. Quem deu crédito à nossa pregação? Não olhe para o evangelho como seu inimigo, seu adversário, mas olhe para o evangelho, meu amado ouvinte, como aquele que quer te salvar. Porque senão cairemos naquele mesmo pecado de Israel, quando Micaías condenou o pecado de Israel, dizendo: não subam à batalha de Ramote de Gileade, porque Deus não é com vocês. Acabe e Jeosafá ficaram um pouco irritados. Zedequias deu um tapa no rosto de Micaías e disse: Deus é conosco. Quando foi que o Espírito de Deus parou de falar através de mim para falar através de você, Micaías? Tomaram Micaías como inimigo de Israel e prenderam Micaías e disseram: quando voltarmos da batalha, te soltaremos. E enquanto não voltarmos, tu comerás pão de dores, pão de amarguras. Micaías disse: vocês não voltarão da batalha, porque o Senhor falou comigo e eu vi Israel como ovelha perdida, sem guia, sem pastor, sem direção. Há muitos profetas aí, Zedequias, mas estão sem direção. São profetas manipulados pelo governo, manipulados por um sistema religioso. Não podem falar por Deus. Isto aconteceu na Bíblia. Estou lhe informando de episódios bíblicos. Tire a sua conclusão. Tente colocar isso no cenário atual de hoje. Os verdadeiros profetas de Deus, quando vieram, feriram o pecado e condenaram as coisas erradas e bateram na corrupção, na imoralidade. Mas o mundo estava tão cego, visão tão deturpada, que pegaram os representantes de Deus e disseram: estes são inimigos da nação. Quando Paulo e Silas pregou em Atenas, eles disseram: são paroleiros pregando doutrinas novas, agitando o povo aqui. Deu uma surra neles. Quando Jesus veio condenando o pecado e a religião daqueles dias, que estava sugando a vida do povo, roubando o povo, escravizando o povo, vendendo o povo como negócio, como produto na prateleira de uma loja. Quando Jesus veio à cena e encontrou a religião vendendo cura, vendendo bênção e cobrando bem alto, bem caro. Quando Jesus condenou aquilo, expulsou os cambistas do templo, falou que eles estavam fazendo da igreja uma loja desonesta, uma casa covil, ninho de ladrões. Quando Jesus fez isso, eles pensaram: nunca ele foi nosso amigo, ele é nosso inimigo. O Messias será nosso amigo, o Messias será o nosso rei, ele não é o nosso rei. Olharam para Jesus com os olhos impuros. Não olhe para a Bíblia, não olhe para a palavra com os olhos impuros. Olhe para o Evangelho com o olhar puro. Vamos lançar os nossos olhos sobre a palavra de uma maneira correta, orando ao Pai que abra os nossos olhos, que nos revele a sua palavra. Olhemos para este programa, para o que está chegando ao teu lar, mas com os olhos diferentes. Vamos ouvir de bom grado a mensagem da nossa salvação. Vamos ouvir de maneira temente,
reverente e Deus poderá nos revelar alguma coisa. O Evangelho não pode ser visto como uma penitência, não é isso. O Evangelho não veio para subjugar o homem, acorrentar, mas para tirar as correntes. O propósito do Evangelho não é condenar, mas é salvar. Ele condenará todos que se opuserem e blasfemarem contra ele. Mas o seu propósito principal, o seu propósito original é exatamente salvar o homem. A Bíblia nos dá a palavra, a mensagem da cruz, não como uma punição ou uma condenação ou como um castigo, mas são as profecias, é a pregação que vem a nós para nos salvar, para nos dar prazer de sermos filhos de Deus. A palavra, o Evangelho, ele vem a nós, mas ele vem a nós para estreitar a nossa comunhão, nossa amizade com Deus. A pregação é isso, é a vara da disciplina do Papai Deus, querendo nos alinhar com os seus programas, para que nós mesmos não venhamos sofrer as consequências de nossos próprios erros e de nossa própria desobediência. Que filho há que o pai não o corrija? É o que diz a Bíblia. Se tu és filho, se não és um bastardo, o Evangelho te corrigirá. A palavra te admoestará, te exortará, e você olhará para ela com bons olhos, como um filho quando o pai o fustiga, mas o filho não olha para o pai com um mau olhar. No fundo ele sabe que errou e precisou da correção. Meu amigo, Deus está falando contigo. Olhe com bons olhos a palavra que Deus enviou ao seu coração no dia de hoje. Em nome de Jesus Cristo, que Deus te cure, te liberte, te console e te abençoe nesse programa de hoje. Amém.